Bom, falar... Bom, a Python é uma linguagem orientada a objeto. O que significa que você pode criar classes nela, tem também tudo que as outras linguagens orientadas a objeto têm, que é herança e etc. Como que você faz para criar uma classe? Você usa class e o nome da classe. Entre parênteses, você pode passar superclasses para ela no caso de fazer uma herança. E aí, 2 pontos. Esse 2 pontos seria o abre-chaves. Aí significa que o que você colocar indentado à direita, aí, vai estar dentro da classe. Você pode criar métodos, e tem um método muito especial, que é o init. O init, ele é o construtor. O que acontece? O primeiro parâmetro que você passa em todo método de classe em Python é self. Self é equivalente ao this de outras linguagens, que seria um ponteiro para o próprio objeto. Isso é importante porque para você acessar métodos ou atributos dentro dessa classe, você precisa do self. Por exemplo, no init, quando você define variáveis aí dentro do construtor, para definir você põe self, ponto, nome da variável, recebe variável. Aí você pode colocar parâmetros além do self, no caso de você querer fazer um construtor com parâmetros. Bom, agora eu vou falar um pouquinho de programação orientada a eventos. Isso não é necessariamente em Python, vou falar alguns termos genéricos. O que é importante saber sobre programação orientada a eventos é que são 2 fatores-chave para a programação orientada a eventos. Os listeners, que eles vão ouvir alguma coisa, por isso chamam listener, esperar alguma coisa acontecer, que é determinada, e aí eles vão falar quando isso acontece. Aí, quando isso acontece, você tem que registrar uma função que é conhecida como callback. Essa função vai fazer alguma coisa. Por exemplo, um ótimo exemplo de listener é o teclado. Digamos que tem alguém que fica ali esperando você apertar uma tecla, aí quando você aperta, ele avisa o seu programa. Ele apertou C. E aí seu programa vai chamar um callback function, que vai tratar isso. Por exemplo, você apertou C, mostra isso na tela. Isso é basicão de programação orientada a eventos. Acho que não é preciso mais do que isso. Bom, no caso o listener seria esse aqui. Por exemplo, self, listen to, core OpenFlow. A gente vai explicar mais para frente o que é exatamente isso, mas isso significa que a gente está cadastrando um listener para nos avisar quando alguma coisa acontece. Tá. Falar um pouquinho de log também. Log é muito importante. E no POX, nós temos 2 logs. Aquele que eu mostrei para vocês é o pretty log, que seria o log bonitinho que a gente chamou aqui. O outro log, ele é definido por níveis, né? O outro log, você põe log.level, espaço, o nível que você vai definir. Tem vários níveis o log. Por exemplo, error, warning, info, debug. Tem uma certa hierarquia nesses níveis. Se você definir, por exemplo, level.info, ele vai mostrar todas as mensagens de info e mensagens mais críticas do que essa. Por exemplo, um critical ou um error são mais críticas do que info. Então, ele vai mostrar também. Se você colocar, sei lá, debug, ele vai mostrar todos, porque debug é o menor nível, o nível mais fraquinho, é o mais que você pode dispensar. Bom, agora estrutura básica de um código POX. Ou seja, agora a gente vai mostrar para vocês a cara de um código POX, bem como a cara de um código Python. E explicar certinho como é que funciona. Primeiro, ali em cima, está como você importa bibliotecas, né? A gente precisa importar essas bibliotecas, que são as bibliotecas do POX, né? From, POX, core, import, core, from, POX, lib, revert. Revert aliás, é a biblioteca de eventos do POX. O core é o necessário, é o que precisa para rodar, como se fosse engine. E o lib openflow _01 tem algumas funções muito úteis que a gente
precisa delas para definir é o que está relacionado com o OpenFlow mesmo. Vocês podem acompanhar na folha. Vocês têm, eu acho que tem o código aí, né? Deve estar meio difícil de enxergar aqui mesmo. Bom, aí a gente tem uma classe definida, class test. Essa classe, ela herda Event Mixin. Da onde é esse Event Mixin? É lá da biblioteca de eventos. A gente criou o construtor e isso é obrigatório no código POX. Você tem que, o construtor tem que ouvir o core. Tá? Você tem que cadastrar o seu listener lá. E aí, o que o POX vai fazer é, se der um evento, ele vai chamar o callback relacionado com aquele evento. Como que ele sabe qual callback está relacionado àquele evento? Pelo nome da função. A função handle packetin vai ser chamada quando tiver um evento packetin. Você já tinha falado, né, os eventos. O Marcos já falou os eventos. Tem também alguns eventos no fim. Aí você vai receber o evento. O evento é esse event aqui, que está no código. O event.parsed é o pacote L2. Bom, eu vou falar melhor dessas coisas. Pode ir para o próximo. Você precisa herdar o mixin, o event mixin, que nem foi mostrado. E você precisa ter o método launch. O que é esse launch? O launch é o que ele vai chamar quando ele instancia o seu controlador. Ou seja, o POX está rodando, ele precisa instanciar os controladores. Para instanciar, ele vai chamar o seu launch. É como se fosse um construtor do controlador em si. Ou o main do C++. Você pode passar alguns parâmetros aqui no launch e você passa os parâmetros no register new. Aí você vai fazer com que o seu controlador, o seu módulo do POX, ele receba alguns parâmetros que você pode passar na hora que você chamar Python, POXcore, .py, o seu controlador, ele vai chamar. Só complementando um pouco, essa parte do launch, equivalente, por exemplo, à API de threads para Java. A gente tem uma função que executa aquele bloco de código em uma thread separada. No caso do launch, ele vai colocar o controlador POX junto ao pipeline de controladores. Na hora que a gente lançou os controladores usando aquela linha de comando, a gente especificou POX.py, controlador 1, controlador 2, controlador 3. Na hora da execução, isso é um pipeline de controladores. Aconteceu um evento, você vai passar esse evento para todo mundo que está assinando esse evento. É o paradigma orientado a eventos. O primeiro controlador recebe esse evento, trata esse evento e tem a opção de passar adiante ou, então, bloquear. Ele vai, trata, dá um flow mod e encerra aquele evento para nenhum outro controlador processar aquela entrada. Essa parte do launch e do register é para isso. Só também, tem uma terminologia própria aqui no POX desses múltiplos controladores, tá? Na verdade, é o controlador só, que é o POX, e tem esses vários componentes que vão sendo chamados em pipeline um após o outro, tá? E eles vão capturando eventos que, eventualmente, são eventos que esse módulo acessa, o outro módulo acessa e assim por diante. Então, tem esse nome de vários controladores, né? Mas, assim, pode ser um pouco complicado de entender isso, porque a gente falou só de um controlador, agora tem vários, mas é a terminologia que o POX usa, né? Por isso que está sendo usado, tá ok? E, bom, toda essa ideia de múltiplos controladores é mais para facilitar a parte de implementação também. Isso vai ficar mais claro assim que a gente entrar no exemplo, um pouco mais adiante. E uma última observação é esse Event Mixin. Essa superclasse define todo o misturado de eventos que você pode registrar e tomar alguma ação quando acontece aquele evento. É definido, por exemplo, os handles para packetin, para quando um flow expira. É uma classe para você herdar uma classe só. No Nox anterior, isso era um tanto complicado de se fazer. Então, no POX, eles revisaram essa parte e facilitaram para o programador. É como se fosse definida uma interface para programação eventos.
Ok, obrigado. Bom, agora vou falar de algumas coisas que necessariamente serão usadas para fazer um controlador ou um componente, né? Bom, esse OFP Action Output, ele está definido dentro daquele libopenflow 01 e ele é a ação de enviar o pacote para uma ou mais portas, para tais portas. Por exemplo, ele é a ação que determina o pacote. Essa ação está com uma crase. É a ação que determina que o pacote vai ser enviado, por exemplo, para as portas 2 e 4, por exemplo. E, possivelmente, ela é a ação mais importante, né? Que é redirecionar. Sim. Pode passar para o próximo. Esse aqui, a gente tem o message.actions, que é onde a gente define as ações, e a gente coloca a ação de output para a porta que a gente quer. Bom, aí tem o match. O que é esse match? Esse match é aquele... o professor até comentou que você vai falar que pacotes que você quer fazer a qual você quer aplicar essa ação. Chegou um pacote que bate com esse match, você vai falar, beleza, então esse aí tem que ser feitas as ações. Bom, você pode definir ou não, por exemplo, você falar, eu quero ver o IP, mas eu não quero ver o MAC. Se você não quer ver o MAC, vai qualquer MAC. Bom, você pode criar na mão esse, você pega o match e fala, tá, eu crio o match, ponho isso e aquilo. Aí ele vai comparar essas coisas. Ou você pode pegar o match do pacote. Você pega, beleza, eu recebi meu pacote, eu quero pacotes como esse. Então, pega o match do pacote. Aí você pode mudar alguma coisa, né, claro. Esse match foi esse aqui que a gente criou. A gente criou o match from packet. Então, a gente pegou já os dados do pacote. Ele está no L2 porque a gente fez esse event.parsed. Então, nesse caso, a gente estava querendo o pacote Ethernet. Chegou o Ethernet e a gente falou, é esse aqui mesmo. Qualquer pacote, na verdade, a gente fez isso aí, né? Porque ele não fez checagem nenhuma. Bom, agora, packet out. Esse packet out significa, você já explicou, né? O packet out é ele mandando uma mensagem para o switch. Ele não vai instalar rota nem nada, mas ele fala para o switch e manda essa mensagem. É uma mensagem do controlador para o switch mesmo. Bom, a gente não fez um exemplo de packet out. Ele não é muito eficiente, né? Porque ele vai ter que perguntar para o controlador de novo, como ele não instalou nenhuma rota, né? Então, usar isso de ação principal não é legal. Bom, o que é o flow mod? O flow mod é para você mudar. Ele também está definido lá naquele OF lá. Ele é para você mudar a tabela de fluxos, né? Você tem um conjunto de ações que você vai fazer. Você vai adicionar alguma coisa ou tirar alguma coisa ou mudar alguma coisa da tabela de fluxos. Põe no exemplo aí. Esse aqui é quando a gente cria a mensagem que a gente quer mandar, a gente já especifica o tipo dela. Se vai ser flow mod, se vai ser packet out, ou o quê? Se o nosso pacote fosse packet out, a gente colocaria aí um packet out em vez de um flow mod. Aí a gente define os parâmetros dele colocando nele. Eu falei que Python é dinâmico, né? Exatamente por isso. Se a gente quer adicionar um atributo a esse objeto, a gente simplesmente vai e põe o objeto, ponto, o atributo, por exemplo, ponto match, recebe isso. Bom, aí aqui são alguns exemplos de eventos e o packeting, aliás, o packeting não, o handler. O nome do handler é sempre underline, underline, handle, underline, o nome do evento. Por exemplo, tem underlines aí que fica difícil de ver, mas seria underline, underline, handle, underline, packeting, e aqui uma descriçãozinha. O packeting é quando chega o evento, né? O connection up down
é quando... Connection é o nome que ele dá para o switch, para a conexão que você tem com o switch. Então, se você vê um parâmetro connection em algum lugar, provavelmente ele está se referindo ao switch que está ou enviando aquela mensagem, se for no evento, ou sendo registrado, se for no registro. Bom, tem o port status também. Às vezes uma porta muda de up para down, ou muda de velocidade. O mais comum é up para down ou down para up. Ele reporta aí. E flow removed. Esses são os mais importantes, tem muitos outros. Uma coisa que é importante da gente comentar agora é quando usar o flow mod e quando você envia explicitamente um pacote do controlador para o switch, do controlador usando o switch para algum end host. Acho que fica mais simples usar o packet out quando são ações esporádicas. Por exemplo, a cada 5 segundos você tem que tomar alguma ação. Ou então, entra alguém novo na topologia, você tem que fazer alguma pré-inserção na tabela de... tomar alguma ação default antes de propriamente começar o trabalho na topologia. É ações esporádicas. Eu vou dar um exemplo que vai ficar bem mais fácil de entender. Imagina que você tem um switch OpenFlow e você gostaria de falar com um roteador legado que fala o SPF e o seu switch OpenFlow vai ter que mandar uma mensagem para esse roteador. Tá? Como é que você faz? O controlador prepara essa mensagem de OSPF e manda ela para determinada porta para que saia aquele pacote por aquela porta até chegar aquele roteador legado e ele aprenda rotas com SPF. Esse é um exemplo de packet out que pode ser usado. Tá legal? É o que o Routeflow usa. Mas, a princípio, deve-se evitar o packet out. A preferência é para o flow mod, porque aquela ação vai estar registrada no switch, não precisa fazer uma nova consulta ao controlador a cada vez que você receba um novo pacote daquele fluxo. Como a gente viu naquele exemplo do ping, o primeiro ping demora 20 milissegundos, porque são 2 consultas que são realizadas para você realizar um ping. Então, de 20 segundos para 0.06 é uma diferença considerável, justamente por uma linha de código. É uma coisa a se tomar atenção na hora da implementação a seguir. Bom, aqui tem uma breve descrição, mas acho que a gente já escreveu bem, acho que não precisa ficar nessa parte. Aqui, um parsing agora. Como é que a gente faz para acessar o pacote e analisá-lo em depth, por assim dizer? O event.parsed é o pacote L2, né? Pode passar. Quando você quiser subir um nível na OSI, você pega o pacote.next, por exemplo, ou você usa pacote.find em algum nível específico. Por exemplo, você está no L2, lá tem um pacote Ethernet. Aí você pega, você fez o event parsed e pegou esse pacote. Você pega esse pacote.next, você vai ter um pacote um nível acima, que pode ser, sei lá, um IPv4. Você vai ter subido um nível. E aí, se você quiser subir mais um nível, você pode dar um find, dar outro next nesse pacote que você pegou. Ou você pode, por exemplo, eu quero já chegar no cabeçalho TCP do meu pacote. Como que eu faço para fazer isso? Você dá pacote.find TCP. Aí você passa o TCP, ele vai tentar recuperar o TCP. Se não tiver o TCP, ele vai retornar none. None é como se fosse null mesmo, em outras linguagens. Aí significa que não tinha TCP. Às vezes, sei lá, seu pacote não era TCP. Bom, eu já falei isso. Acabou aqui. Então, isso é o que vocês precisam para fazer um controlador básico. Sim, pergunta? Desencapsula. Sim. Sim. O next, ele só desencapsula uma vez, e o find desencapsula até achar o que você quer.
Então tá, moçada, eu gostaria de agradecer aos meus alunos pela apresentação aí de programação em Python, e agora vem a parte difícil. Agora vocês vão ter o desafio de implementar um switch Layer 2. Tá? Um switch Layer 2 é um switch onde você vai aprender os MACs a partir das portas de entrada do switch, vai preparar algum tipo de tabela onde você vai armazenar esses MACs e qual porta que veio aqueles MACs. Tá? De modo que da próxima vez que um pacote vier, você faz um flow mod e coloca aquele pacote para comutar baseado no MAC para aquela porta. Tá ok? Aí, como base, vocês vão começar com esse código que o pessoal habilitou de... Esse aqui é o switch teimoso. Ele entra um pacote por um lado, para uma porta, e ele encaminha para outra porta. E se vier da outra porta, ele manda para a primeira. Ah, tem um outro arquivo. Ah, desculpe. Tem mais detalhes. Só complementando o que o professor começou a explicar, a gente disponibilizou uma ideia de pseudocódigo. Esse primeiro controlador é um controlador de exemplo. Acho que foi o primeiro controlador que a gente implementou utilizando a API do POX, a nova API do POX. É um controlador teimoso. Como vocês podem imaginar, ele não faz muita coisa. Ele simplesmente faz um round robin de portas. É um controlador que não faz nada. A gente colocou um exemplo, mais em pseudocódigo, na pasta de exemplos do POX, o F-Tutorial. Ele é baseado nos exemplos, acho que de Stanford, para ensinar a API originalmente do Knox, e ele explica a ideia mais ou menos em pseudocódigo. Ele te dá noções de como você pode implementar um learning switch. Lá tem documentado uma ideia de código. Recomendação, começar a esboçar esse código não diretamente em Python, mas pensar como que dá para usar as APIs do POX, como que dá para usar o que a gente viu de OpenFlow, as mensagens OpenFlow, antes de ir diretamente no código. Na folha de referência tem um monte de eventos comentados, tem um monte de funções que virão a ser úteis, então acho que a folha de referência servirá muito bem de referência também. E qualquer coisa, acho que a gente também pode ir ajudando conforme for necessário. No código que vocês têm no F-Tutorial, tem comentado ali duas ideias. Um usando o Packet.out e o outro usando o Flow Mod. A ideia é tentar fazer os dois. Primeiro faz com o Packet.out, que deveria ser mais simples, e depois faz um Flow Mod, que seria um pouquinho mais complexo, mas não muito, e que funciona bem melhor. Bom. Tá legal. Eu estimulo, talvez, trabalhar em pares, tá? Programação em pares é mais fácil, então se vocês puderem trabalhar em pares, ou em tripla, sei lá, tá? Ou então individual, quem quiser também. E aí fiquem à vontade para começar a desenvolver, ok? Ao final, quando vocês já tiverem desenvolvido alguma coisa, aí vocês me falam e a gente vai tentar rodar ele aqui no switches da Datacom. Ok? Então, se bem que a gente tem o double coffee break agora, às 4 horas, né? 10 para as 4? Nossa. Então já são 4. Vamos então dar uma pausa e aí na volta a gente volta para programar. Tá ok? Pessoal, vou ter que pedir para vocês pararem. E aí, eventualmente, vocês vão continuar em casa. Eu sei que vocês não vão querer dormir hoje sem terminar o Learning Switch. A máquina virtual que nós estamos usando, ela está disponível na internet. É a Mininet VM, é a máquina virtual do Mininet, tá? Máquina virtual normal. Só o POX que você tem que fazer, instalar ele, no caso. É só dar um git clone com o POX e você consegue obter ele, tá? Agora eu vou passar aqui a palavra para o Antônio para mostrar uma solução. E aí, logo em seguida, eu vou mostrar ela rodando aqui no setup. Eu vou explicar o setup que eu tenho aqui, tá? E eu vou explicar usando a solução. Bom, eu vou mostrar então a solução. Onde que está o mouse passando? Tá, se vocês quiserem ver a solução, é só dar um sudo su ou sudo -i, que ele está no /root, aí tem bônus codes lá, e lá tem a solução.
mas eu vou mostrar aqui. Não, SudoSU funciona. Onde que está o mouse? Pra eu descer aqui, para eu mostrar a solução. Isso vai ser chato. Quer que eu volte? Desce até o... Act like Switch. Aí. Bom, agora eu vou mostrar a solução aqui. Isso aqui é o que, como a gente usa o dicionário. Self, Mac to port, packet.source, recebe packet.in.import. O que é esse packet.in.import? O switch, ele vai dizer, por exemplo, que chegou esse pacote na porta tal. Ele fala a porta tal no evento. O evento é esse packet.in. Então, o que ele está falando? Chegou esse pacote na minha porta 3. O que eu faço? Aí, você faz o seguinte, você fala, vou guardar no dicionário, então, que no switch, naquela porta, digamos que para o switch na porta 3, eu sei que esse Mac está em algum lugar ali. Então, se alguém quiser mandar alguma coisa para esse Mac, para o Mac source desse pacote, eu mando para essa porta, correto? Então, eu guardo isso. Aí, eu vou fazer o seguinte, chegou, ele está mandando para alguém. Talvez eu já conheça quem é esse cara. Se eu conheço quem é esse cara, nesse caso seria, se o destino do pacote está no Mac to port, eu já conheço o cara. Então, eu só preciso instalar a regra para mandar. Desce. Agora, a gente precisa montar o nosso flow mod, certo? Então, message recebe of.ofp_flow_mod. Isso significa que eu vou mandar uma mensagem para alterar a tabela de fluxo. Aí, eu pego no match, eu copiei o match do pacote. Pode não ser a melhor opção essa, porque a única coisa que me importa do match é o Mac. Eu poderia ter colocado só o Mac. Foi uma opção minha colocar e copiar o pacote. Bom, aí eu setei timeouts aqui, idle timeout e hard timeout, se bem que, bom, isso é só o timeout do fluxo. Aí eu copiei o buffer ID do evento. E aí eu preciso colocar a ação. Ou seja, aquele lá era o match, qual pacote que você precisa redirecionar. A ação é esse OFP Action Output, que tem na folha de sheet aí. E, bom, eu coloquei na porta o Mac to port relacionado com aquele destino. E aí depois é connection, é o switch, .send message. Então manda essa mensagem para o switch. Aí o que acontece? Ele vai instalar a rota, e a partir daí ele não vai nem passar para o switch. Esse else é se ele não achou no Mac to port. Se ele não achou o destino no Mac to port, então eu não sei quem que é o destino, eu preciso floodar. Para floodar, esse send packet, ele está usando internamente aquele packet out que a gente falou, que você deve evitar, mas nesse caso é necessário, falando para o switch o seguinte, pega isso aí e fluda. Como o Ricardo bem falou, isso é uma exceção. É só porque eu ainda não conheço o cara. Então a gente usou nesse caso assim. Não é como se eu quisesse floodar toda vez que chegasse lá. É que, como a gente ainda não sabe quem é o cara, fluda. Aí, quando o cara responder, a gente vai descobrir quem é ele e colocar. Aí não cai mais nesse else. Aí, para floodar, você usa esse of.ofpp flood. Essa é a ação de floodar. Ele vai mandar o packet out para o switch, falando, fluda dessa vez. Aí ele vai floodar. Bom, depois eu posso responder dúvidas, mas acho que eu não tenho. Tá, então essa aí é a solução, tá, pessoal? E agora eu vou apresentar o setup final, para a gente poder terminar por hoje. Bom, aqui na frente, se puder ligar a luz ali.
Bom, pessoal, então você vê, é um switch bem simples, tá? Quer dizer, é um learning switch normal, o que o learning switch faz, mas é fácil de implementar em código. Foi o que, umas 10 linhas de código ali, tá? Aqui a gente tem um setup, que é um setup físico. Nós temos 3 switches da Datacom, tá? Depois, se vocês quiserem dar uma olhada aqui na saída, dá uma olhada neles. Esses switches, eles são com 24 portas, tá? SFP, e nós temos algumas portas que estão ligadas em Ethernet, tá? Então, nós temos aqui 20 portas ligadas em Ethernet. Esses switches, eles têm uma interface console, tá? Essa interface console para você comunicar com a máquina para fazer um minicom com ele e configurar. E ele também tem uma interface de gerência em Ethernet. Essa interface de gerência em Ethernet permite acessar o switch remotamente, tá? E também permite a comunicação do switch OpenFlow com o controlador. Muito bem. Cada uma dessas portas de controle, de gerência, tá? Elas estão conectadas nesse switch burro aqui, que é um switch Planet, está aqui em cima da mesa, bem pequenininho, tá? E esse switch Planet está ligado no controlador. Então, eu tenho uma rede de controle separada, com cada um dos switches da Datacom ligado na rede de controle, pela porta de gerência. Ok? Se eu estiver falando meio rápido, vocês pedem para ir um pouco mais devagar. Eu tenho os 3 switches da Datacom ligados nas portas de gerência, nesse outro switch burro Planet, formando a rede de controle. E eu tenho, nesse switch burro Planet, ligado ele com o controlador. Então, eu tenho a rede de controle. A rede de controle está configurada com o endereço IP. Ok? Deixa eu pegar aqui um terminal. Eu estou conectado na rede IP. Eu configurei o controlador para ser a máquina virtual a partir da interface bridge dela. Então, na interface bridge da máquina virtual, eu configurei a interface da máquina virtual. Deixa eu vir aqui para a máquina virtual. Estou aqui dentro da máquina virtual e ela está configurada para a interface ser a 192.168.0.25. Tá? Externo à máquina virtual, mas na mesma interface física, tá? Eu tenho a máquina física aqui, o host, né? E a conexão dele com o switch Planet está conectado na interface ETH2. Tá? Faltou o SU. Eu estou conectado, enfim, num outro IP, no 027. Tá? Então, eu tenho essa interface ETH2, ela está em modo bridge, ela está com o endereço IP dessa rede de controle, ela está com a máquina virtual, está com outro endereço IP, também da rede de controle, e cada um dos switches também está nessa rede de controle. Cada um deles tem um IP, então, por exemplo, vou pingar aqui 0.22, por exemplo. Tá? Eu estou pingando um dos switches pela rede de controle, e eu vou acessar os switches por SSH pela rede de controle para mostrar como é que é o visual da interface de configuração do switch. Tá? Então, eu vou dar um SSH aqui. Aqui eu estou dentro do switch da Datacom, tá? E aqui eu vou estar mostrando a configuração. Tá? Então, eu tenho algumas configurações aí para a administração. E aqui nesse trecho aqui, eu tenho a configuração que habilita o meu controlador, ou seja, habilita que esses switches sejam controlados pelo meu controlador, e aponta o endereço IP mais a porta do controlador. Então, eu estou apontando os meus switches todos para o controlador. Tá? E eu estou habilitando aqui as várias interfaces para trabalharem com OpenFlow. Então, está aqui OpenFlow Enable nas interfaces. E ali está a interface de gerência, interface management, está com o endereço 021, pelo qual eu vim via SSH. Ok? Então, está funcionando aqui o switch OpenFlow. Tá? Eu posso olhar a tabela de fluxos, dando um comando aqui por switch OpenFlow flows.
No caso, a tabela de fluxo está vazia, tá? Que eu não liguei nada ainda, não liguei o controlador. Ok? Eu posso ver as interfaces disponíveis nesse switch. Table configuration, né? Muito bem, aqui eu estou vendo as interfaces disponíveis. No caso, eu pluguei ali um monte de cabos, tá, entre eles, com os meus laptops aqui. Então, eu tenho 3 interfaces up ali, a 1 GB cada uma. Ok? Então, esse aqui está lá rodando o controlador. E aqui na minha máquina virtual, eu vou rodar o controlador. O comando que eu vou rodar... deixa eu desligar a luz ali. Desliga ele, professor. No caso, eu vou rodar aqui o comando Python POX com o pretty log para ficar mostrando e com o forwarding L2 learning, quer dizer, o switch. Ops, desculpem. Vamos lá, rodando ele. E aí vocês vão reparar o seguinte, logo em seguida que ele começa a rodar o controlador, ele recebe os anúncios dos switches Datacom. No caso, tem uma conexão com o switch Datacom, o outro. Cada switch Datacom vai estar referenciado com um endereço MAC. Esse é o identificador do switch. Na linguagem de OpenFlow, isso se chama o Data Path ID. É o identificador do Data Path, que é o switch. Então, estão os 3 ali acionados. Tá? Os meus laptops eles estão funcionando aqui do lado, e eles não estão sabendo de nada, estão mandando ARP, mandando mensagens normais, e esses ARPs eles não estão sendo tratados por essa implementação aqui, de switch. Então fica aparecendo umas mensagens ali, uns warnings, UDP, packet shorter, não sei o quê, que na verdade estão sendo ignorados alguns pacotes que estão sendo enviados pelos computadores. Bom, eu vou dar um ping agora. Vocês vão ver que, assim que eu dei o ping, embora vocês não consigam ver ali o ping funcionando, ele funcionou, os tempos foram ali por volta de 1000 milissegundos, porque vai para a máquina virtual, enfim, vai para dentro da máquina virtual, e depois os tempos são 0 ponto alguma coisa, que é o normal de se esperar no... E aqui você tem as mensagens do Learning Suite instalando o fluxo nessas várias, pelo MAC address dos computadores, de um, de outro, pela porta que veio. Tá legal? Então fica hoje assim, tá? Amanhã, um aviso, nós vamos ter o nosso coffee break mais cedo, 3h30, e nós vamos tentar terminar às 5, tá? O curso. Amanhã a gente vai ver o Route Flow, e a ideia é eu vou demonstrar o Route Flow aqui com os switches OpenFlow, com os switches Datacom, e depois vocês vão tentar fazer o Route Flow rodar com máquinas virtuais, tá? Que é uma maneira de fazer. Tá legal? Então a gente se vê amanhã então. Obrigado.